Existem histórias que chocam o mundo inteiro. Da mesma forma, também existem certas pessoas que chocaram o mundo. Estas não podem nem serem chamadas de pessoas. São assassinos cruéis, cuja a frieza, a violência e a manipulação ficaram marcadas para sempre na memória da humanidade. Hoje, neste vídeo, você vai conhecer os 5 serial killers mais bizarros e cruéis da história, responsáveis pelos casos que marcaram gerações e alimentaram um certo fascínio por tentar entender o inexplicável. E antes de começar este vídeo, aviso que este é um conteúdo sensível e que pode gerar certos gatilhos se você for uma pessoa mais sensível com este assunto. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ative o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo que nos ajuda bastante. Agora, bora para o vídeo. Ted Bundy, Estados Unidos. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, nasceu em Burlington em 1946, um dos serial killers mais conhecidos do mundo, que estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970. Ted Bundy era considerado um cara bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Em seu modus operandi, Ted Bundy se aproximava das suas vítimas em locais públicos e as atraía fingindo precisar de ajuda, ou até mesmo se passando por alguma autoridade, e assim atacava e as deixava inconscientes e as levava a locais remotos onde cometia os seus crimes. Às vezes ele retornava ao local dos crimes para ajeitar o local e ainda tinha relações sexuais com os cadáveres das suas vítimas já sem vida. Como se isso não bastasse, ele ainda decapitou ao menos 12 das suas vítimas e manteve algumas dessas cabeças em seu apartamento como lembrança. Após quase uma década de negação, Ted Bundy só confessou seus crimes pouco antes de sua execução em 1989. Pois tinha o intuito de adiar a sua execução, Ted Bundy confessou 30 homicídios cometidos em 7 estados entre 1974 e 1978. Mas o número total de vítimas do serial killer é desconhecido, já que os investigadores acreditam que esse número seja muito maior, ao ponto de chegar a mais de 60 vítimas. Ted Bundy foi sentenciado à morte e eletrocutado pelo estado da Flórida em 1989. Suas últimas palavras foram: "Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e amigos." Jim Coleman era um de seus advogados e Fred Lawrence era o ministro metodista que rezara com Ted Bundy durante a noite. E assim terminava a vida de um dos mais cruéis serial killers da história. Jeffrey Dahmer, Estados Unidos. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em Milwaukee em 1960, também um dos serial killers mais conhecidos do mundo, que assassinou 17 homens, incluindo jovens, entre 1978 e 1991, a maioria desses crimes tendo ocorridos entre os anos de 1989 e 1991. Seus crimes eram particularmente hediondos, que são aqueles considerados de extrema gravidade, e que no caso de Jeffrey Dahmer envolveram estupro, necrofilia, desmembramento e canibalismo. Ele foi preso depois que uma de suas vítimas conseguiu escapar e avisar a polícia. Embora diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico, Jeffrey Dahmer foi considerado legalmente capacitado em seu julgamento. Ele confessou todos os seus crimes e foi condenado por 15 dos 16 assassinatos que cometeu no estado norte-americano de Wisconsin. Jeffrey Dahmer foi sentenciado a 15 penas de prisão perpétua em fevereiro de 1992. Posteriormente, no estado norte-americano de Ohio, Dahmer foi sentenciado a uma 16ª pena de prisão perpétua, dessa vez pelo homicídio de Stephen Mark Hicks, ocorrido em 1978. Em 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados junto com outros 2 presos. Os 3 foram deixados sem supervisão por 20 minutos enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Neste meio tempo, Jeffrey Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento, com quem cumpria pena na Columbia Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin. E assim terminava a vida de mais um dos serial killers mais conhecidos da história. Carey Ridgway, Estados Unidos.
Gary Leon Ridgway nasceu em Salt Lake City em 1949, conhecido popularmente como assassino de Green River ou assassino do Rio Verde. É um dos assassinos em série americano mais conhecidos da história. Tinha preferência por vítimas que supostamente eram trabalhadoras sexuais e também outras mulheres em circunstâncias vulneráveis, incluindo adolescentes que fugiram de casa. Ele estrangulava suas vítimas utilizando os braços ou um cinto de couro. Depois, Gary se livrava dos corpos, jogando-os nas margens do rio ou em áreas arborizadas pelo condado de King. E como se isso não bastasse, ele frequentemente retornava ao local dos crimes para ter relações sexuais com os cadáveres das suas vítimas. Gary foi inicialmente condenado por 48 casos de assassinato. Para evitar a pena de morte, ele confessou mais de 70 homicídios, embora quando condenado, foi sentenciado por 49 assassinatos, o que o torna o segundo assassino em série mais prolífico da história dos Estados Unidos em termos de mortes confirmadas. Suas vítimas eram todas mulheres, muitas delas adolescentes, mortas entre as décadas de 1980 e 1990 no estado de Washington. Em 2001, Gary foi preso pela polícia enquanto deixava a fábrica de caminhões onde trabalhava, acusado de assassinar 4 mulheres baseado em evidências de DNA. Como parte do seu acordo para evitar receber a pena capital, ele concordou em divulgar para as autoridades a localização dos corpos das outras mulheres que ele havia matado. Em 2003, ele recebeu 48 sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Cumpriu pena no Presídio Estadual de Washington entre 2004 e 2015, quando foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de West Florence, no Colorado. Mas em outubro de 2015, voltou para Washington. Antes da confissão, as autoridades atribuíram 49 assassinatos ao assassino do Green River. Mais tarde, Gary confessou ter assassinado 71 pessoas, um número extremamente maior do que ele havia sido condenado. Gary Ridgway ainda permanece preso até hoje. John Wayne Gacy, Estados Unidos. John Wayne Gacy, mais conhecido como o Palhaço Assassino, nasceu em 1942. Também é um dos serial killers mais conhecidos da história. Assassino, estuprador, acusado de torturar e matar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978, no estado de Illinois, na região metropolitana de Chicago. Ele cometia os seus crimes na sua própria casa. Suas vítimas eram trazidas até a sua casa por força ou por alguns pretextos enganosos. Todas as suas vítimas, exceto a sua primeira, que foi esfaqueada até a morte, todas as suas outras vítimas foram asfixiadas ou estranguladas com um garrote improvisado. John Wayne enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua própria casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados no rio Des Plaines. Gacy ficou conhecido como o Palhaço Assassino, porque apesar de toda a sua crueldade e frieza, ele ainda fazia trabalhos de caridade em eventos para a obtenção de fundos e em festas infantis, nos quais ele se vestia como Pogo o Palhaço ou Patches o Palhaço, personagens que ele mesmo criou. John confessou seus crimes e foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte pelos crimes que ele cometeu, sendo sentenciado à morte. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal no Centro Correcional de Stateville em maio de 1994, terminando assim a vida de mais um serial killer que causou tristeza na vida de tantas pessoas. Andrei Chikatilo, antiga União Soviética. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu em Yabluchny, na antiga União Soviética, em 1936, um serial killer soviético de origem ucraniana, conhecido como o açougueiro de Rostov, o estripador vermelho e o estripador de Rostov. Andrei se tornou o primeiro serial killer conhecido da Rússia depois de confessar o assassinato de 53 pessoas entre 1978 e 1990. Posteriormente à sua prisão, só foi possível graças à determinação de 2 investigadores envolvidos com sua primeira detenção que lembraram de seu nome depois que ele foi visto saindo de um bosque próximo a uma estação de trens, algo compatível com os locais onde as vítimas eram escolhidas e depois abandonadas. No seu julgamento, Andrei se autodefiniu como um aborto da natureza, uma besta louca, ao qual só restava a condenação de pena de morte, o que seria até pouco para ele, nas suas próprias palavras. Seu desejo foi atendido, e Andrei foi condenado à morte depois de confessar
confessar os seus crimes, com a sua execução ocorrendo na prisão em fevereiro de 1994, Andrei foi fuzilado pelo pelotão de fuzilamento da prisão. Mas antes disso, Andrei ainda pôde chocar toda a sociedade russa com as descrições violentas de seus crimes e de como fervia e arrancava os testículos e os mamilos das suas vítimas, e assim terminava a vida de crueldades de mais um serial killer que passou pela Terra e causou tanta dor. Por que esses casos fascinam tanto? Parte pode ser a curiosidade, parte é a necessidade de entender como uma pessoa chega a fazer o impensável. E o que aprendemos com esses casos? Percebemos que a violência tem causas complexas, fatores sociais, psicológicos e falhas institucionais. E o modo como contamos essas histórias importa, para que você fique sempre atento ou atenta com tudo o que acontece ao seu redor e que a vida de todas as vítimas destes serial killers não tenha sido em vão. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para receber os vídeos novos em tempo real. Os links das fontes e leituras estão na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.